As últimas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. Pesquisa mostra tamanho da torcida do Fluminense no Brasil. Já te falo, vai te surpreender. E também nova parcela de ingressos para o Fla-Flu e outras notícias importantes. O Flamengo pode ter mais desfalques para o Clássico. Então deixe o seu like e ative as notificações da Central Fluminense todos os dias, trazendo informações para vocês. Sem enrolação, bora para as notícias do Fluminense? Vamos falar do Fla-Flu, vamos falar de nova parcial para o Clássico, porque no momento só tem vendas para a torcida do Fluminense, e a torcida do Fluminense vem dando uma boa resposta para esse jogo, que é muito importante. Por intermédio das suas redes, o Flusão atualizou a parcial de ingressos emitidos, são cerca de 29 mil tricolores. Não tem flamenguista, porque só tem vendas para sócios tricolores. Por hora, segue o período exclusivo de check-in para sócios do Fluminense. Hoje já abriu para o Arquiba 100%, para o Arquiba 60%, perdão, e a torcida do Fluminense promete colocar aí, no mínimo, 40 mil torcedores nesse jogo de ida da semifinal, porque é importante. O Fluminense está em desvantagem. O segundo jogo a gente vai jogar só com a nossa torcida no setor sul. Infelizmente, né, eles vão começar a vender para os sócios, eles possuem um volume maior de torcedores e os ingressos acabam muito rapidamente. Então a torcida do Fluminense precisa levar esse jogo a sério, precisa comparecer maciçamente, porque a gente lembra, ano passado, o segundo jogo da final foi com maioria tricolor, tinha mais tricolores no setor misto e isso fez a diferença. O Fluminense perde o jogo de ida por 2-0. Muita gente ficou desconfiada, né? Mas a torcida do Fluminense acreditou, foi nesse segundo jogo da final e viu a história sendo feita, o Fluminense metendo 4 no Flamengo. Então, vambora, torcedor tricolor! Você que não comprou ainda, compre! Apoie o Fluminense, porque a virada de chave vai acontecer. Eu tenho certeza que o Fluminense vai dar resposta e boa nessas semifinais contra o Flamengo. Cara, e essa aqui é uma notícia muito importante, porque sempre me veio à tona, na minha mente, que não existia o fato do Fluminense ter menos de 5 milhões de torcedores. E, assim, com todo respeito ao quem faz o trabalho de pesquisa, mas teve até pesquisa falando que o Fluminense tinha menos torcida que a Portuguesa. Pelo amor de Deus. E o Instituto Atlas, em parceria com o Estadão, e aí aqui é uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? O Instituto Atlas, ele vem acertando com precisão as últimas eleições. Então, hoje, eu considero como o instituto mais confiável de pesquisa no Brasil. E eles fizeram essa pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. E eu vou trazer uma informação importante. Para muitos pode incomodar, mas segundo eles, o Fluminense é a 11ª maior torcida do Brasil, com 7 milhões e 200 mil torcedores. Então, o Fluminense está inserido nesse top 14 que foi feito nessa pesquisa. Tem detalhes interessantes aqui. O Fluminense nessa pesquisa está à frente a Sport, Botafogo e Santos. Em pesquisas de Datafolha e outros institutos até com mais renome, né, o Fluminense, na maioria das vezes, ficava atrás do Santos por uma disparidade que eu nunca entendi, às vezes atrás do Sport também, e sempre nivelado ali com o Botafogo. Às vezes pesquisa botava o Botafogo à frente, outra botava pesquisa Fluminense, botava o Fluminense na frente do Botafogo, sempre por, né, margem de erro ali, né, bem próximo. Só que essa, gente, é uma pesquisa importante, interessante, porque o Fluminense está com praticamente o dobro da torcida do Botafogo. Vou trazer aqui, eu trouxe quem o Fluminense está na frente, que é Sport, Botafogo e Santos, mas ele está atrás de Galo, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Bahia. Ó. O Bahia
Vou começar falando do Atlético, né? O Atlético Mineiro, segundo essa pesquisa, tem cerca de 9.200.000 torcedores. O Bahia, cerca de 7.700.000 torcedores. O Inter, cerca de 7,5 milhões. Aí vem o Fluminense com 7.200.000. Eu consigo compreender, é claro, a gente sabe que o Fluminense é maior do que o Bahia, né? A comparação dos clubes nem se compara, mas o Bahia ele tem um estado populoso, é um estado onde que ele predomina, então essa margem aí de... não é nem na casa dos milhões, né? É a casa ali dos milhares. Então, tem ali cerca de 500.000 torcedores a mais. Muita gente pode não entender, pode não gostar, né? Por causa do tamanho dos clubes, mas eu consigo entender, no mesmo caso, o Internacional ali, com, segundo a pesquisa, 300.000 torcedores a mais, porque o Inter divide com outro time só, né? Ali o estado do Rio Grande do Sul, o Sul, né? De uma forma geral, o Inter e o Grêmio possuem muita força, o Grêmio tem muito mais torcida do que o Internacional, segundo essa pesquisa. Então eu consigo entender, eu consigo compreender o Fluminense ficar atrás desses dois clubes. Agora, quando tinha pesquisa, o Fluminense a torcida era menor que o Santos, que a do Botafogo, cara, isso não faz sentido nenhum. A torcida do Botafogo, em nenhum momento ali da história, demonstrou ser maior que a do Fluminense. Você vê número de redes sociais, de engajamento, de número de seguidores. A torcida do Fluminense tem os perfis muito maiores que o Botafogo, tá? Aí vamos falar aqui dos times que o Fluminense tem mais torcida. Eu separei isso aqui porque eu acho que é um comentário e é uma coisa muito interessante e pertinente. O Santos tem cerca de 6.600.000 torcedores, o Botafogo aparece com 4.200.000 e o Sport com cerca de 4 milhões de torcedores. Cara, eu acho que, claro, você pode ter, não, meu Deus, o Fluminense não tem torcida menor que o Bahia e o Inter, nem ferrando. Mas eu consigo compreender a lógica, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais, para menos, mas eu, Daniel, particularmente, eu confio mais nesse instituto do que em outros que, pelo amor de Deus, só faltava colocar o Fluminense com 1 milhão de torcedores, porque realmente era uma coisa horrorosa. As pesquisas e como prejudicava o Fluminense, eu acho essa muito dentro da realidade que a gente vê de presença de público, de redes sociais, de engajamento. É muito próximo o que a gente vê hoje nas redes e, assim, presencialmente, falando de estádio, de ver gente com camisas de time. O Fluminense tem uma torcida nacional, gente. Qualquer canto que tem jogo vai ter muita torcida do Fluminense. Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tem muito torcedor do Fluminense, por isso que eu nunca acreditei que o Fluminense tivesse menos de 5 milhões de torcedores, e essa pesquisa traz o Fluminense com mais de 7 milhões. Tá certo? Então, deixe sua opinião aí sobre essa pesquisa do Instituto Atlas com a quantidade de torcedores. Você acha que faz sentido? Tá certo isso? Comenta aí, vamos debater sobre isso também. Mas vamos seguindo porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Bora para as curtias do abraço aqui, porque o Fluminense inicia nessa quarta-feira a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A equipe, que é comandada pelo Rômulo Rodrigues, vai à Arena Gregorão, em Contagem, para encarar o América Mineiro às 3 da tarde, horário de Brasília, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Beleza? O Fluminense ele vai decidir o confronto em casa na próxima quarta, dia 13, às 3 da tarde, horário de Brasília, no estádio Vale das Laranjeiras. Tá certo? Então, tá aí essa informação. Vou mandar um abraço agora pra galera que tá sempre acompanhando os nossos vídeos. Um abraço pro Márcio de Cachoeiro, de Itapemirim, pro Luiz Eduardo de Tabuleiro, Minas Gerais, pro Pedro de Baependi, Minas, pro Nivaldo Caetite, de Vitória da Conquista, Edson Salvador, pro Marco de São Gonçalo, pro Alfran de Brasília e pro José Neto de Imperatriz, no Maranhão. Valeu demais.
deixa o seu like, ativa as notificações, comenta aí da onde está assistindo a Central pra gente mandar um abraço em vídeo para vocês. Vambora, porque tem mais conteúdo, mais informação nesse vídeo. Ó, essa notícia aqui é uma revelação muito importante, muito interessante, porque em entrevista ao podcast do Denilson Show, aqui no YouTube, nessa terça-feira, o Fernandinho, que hoje joga no Atlético Paranaense, mas é ídolo histórico lá do Manchester City, ele falou a dica que deu ao treinador sobre o Flu antes da decisão do Mundial de Clubes. Abre aspas. Eu não vi a final, mas eu fiz o dever de casa. Falei para o Guardiola. Tem que pressionar lá em cima, porque senão vocês vão sofrer. Disse para ele que no Brasil não tem nenhum time que pressiona o Fluminense e consegue manter essa pressão. E ele complementou. E aqui tem um detalhe importante, porque os jogadores que pressionam no ataque não voltam para defender, ficam para trás. Se pegar, Phil Foden, Bernardo Silva e Julián Álvares faziam a pressão e voltavam. Então, tá aí essa revelação do Fernandinho. Fato é que, infelizmente, o Fluminense não foi páreo para o Manchester City no Mundial de Clubes. A gente viu, né, a questão física, a questão tática como o futebol europeu. E a gente tem que falar aqui, né, o Manchester City é aquela nata de times de elite, não é qualquer time europeu. Talvez o Fluminense jogasse contra outra equipe europeia, mas que não fosse essa elite, Manchester City, PSG, Bayern, Real Madrid, esses times estão muito acima do resto. Eles sobram nas suas ligas que tem times competitivos. Então, foi um desafio enorme e o Fernandinho revelou aí que conversou com o Guardiola e deu essa dica para pressionar o Fluminense. Acabou que deu certo, né? Em poucos momentos o Fluminense conseguiu controlar, né, ter a posse de bola contra o Manchester City. Vamos falar desse tópico aqui, porque o Flamengo também tem algumas dúvidas para a semifinal no final de semana. A gente sabe que o Fluminense não vai ter o André, não vai ter o Douglas Costa por conta de lesão, mas o Tite também tem uns probleminhas lá para resolver no Flamengo. O Gerson não vai jogar mais pelo Campeonato Carioca em virtude de uma infecção renal, vai ficar cerca de 3 meses fora, e tem 3 dúvidas lá no nosso rival, segundo o site Coluna do Fla. O atacante Gabriel Barbosa, o lateral Wesley, vetados por lesões musculares na rodada passada, e o zagueiro Fabrício Bruno, que quebrou o nariz no último jogo, treinaram com bola, mas eles fizeram aquele trabalho separado do restante do grupo, então a gente precisa ver como que vai ser até o final de semana. Eu creio que estejam à disposição lá do Flamengo, e o Fabrício Bruno é um jogador importante. Hoje o Gabigol e o Wesley são reservas, né? Mas o Fabrício Bruno é um zagueiro muito importante, por mais que chegou aí o Léo Ortiz no Flamengo. Ele é um cara importante e mesmo assim deve jogar no sacrifício, deve jogar com uma máscara, enfim, deve fazer alguma coisa para enfrentar o Fluminense. Então a gente precisa ficar de olho nessa equipe do Flamengo. Sofreu apenas um gol e não foi com o time principal no campeonato, foi contra o Nova Iguaçu, jogo 1-1. Vai ser um desafio duríssimo para o Fluminense, porque parece que o Tite deu um jeito no nosso rival e a gente, com essa desvantagem, vai precisar fazer gols. O Flamengo, repito aqui, não sofreu gols com a sua equipe principal no Campeonato Carioca, e isso, claro, impõe respeito e todo o favoritismo. A imprensa aí já está falando, a grande mídia já está falando que o Flamengo é favorito a ganhar. O Gilmar Ferreira lá no seu blog falou que vai ser difícil tirar o título do Flamengo. Então vamos ver se vai ser difícil mesmo, porque eu tô fechado com o Fluminense. O Fluminense é para quem acredita, e eu acredito na passagem do Fluminense para a quinta final consecutiva. Deixe o seu like, ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.